Para gerar energia e continuar crescendo, a China queima 3 bilhões de toneladas de carvão por ano em suas termoelétricas. É mais do que Estados Unidos, Europa e Índia juntos. Desde 2006, o país se tornou o maior emissor de gases causadores do efeito estufa. O aumento nas emissões derrubou a qualidade do ar para níveis alarmantes. A população dos centros urbanos utiliza máscaras para tentar se proteger da poluição e a chuva ácida atinge mais da metade das cidades do país. 1/6 de todos os rios da China estão contaminados e os casos de intoxicação por metais pesados no país, que é o maior produtor e consumidor de chumbo, são cada vez mais comuns. A China já anunciou que até 2015 vai investir mais de 300 bilhões de dólares para desenvolver a energia renovável, mas os governantes não estão preocupados apenas com o meio ambiente. Estima-se que o custo gerado pela poluição do ar, das águas e a perda de terras cultiváveis reduz em 3% o crescimento anual da China. Em muitos rankings de desenvolvimento econômico, a China também encabeça outros levantamentos, esses de triste lembrança. Mantém os dissidentes sob marcação cerrada e é líder mundial na aplicação da pena de morte. O Prêmio Nobel da Paz de 2010, Liu Xiaobo, não pôde ir a Oslo, na Noruega, para receber a homenagem. Ele está preso desde 2008, quando assinou um manifesto em defesa dos direitos humanos, da liberdade de expressão e do fim do regime de partido único. Outro dissidente que sofre com a mão pesada do regime é o arquiteto Ai Weiwei, um dos responsáveis pelo projeto do estádio sede das Olimpíadas de Pequim, o chamado Ninho de Pássaro. Weiwei foi preso e teve sua vida financeira devassada depois que apoiou o movimento em favor de outros dissidentes presos que vivem sob total isolamento. Ao sair da prisão, foi proibido de manifestar suas opiniões. Dados da Anistia Internacional mostram que a China continua em primeiro lugar na aplicação da pena de morte, executada no país por meio de fuzilamentos. A atual onda de repressão é a maior desde 1989, quando os estudantes enfrentaram os tanques do exército durante as manifestações na Praça da Paz Celestial. Para eliminar a possibilidade de que os jovens voltem às ruas em defesa da democracia, o partido está apertando o cerco. Até programas de auditório, onde as pessoas votavam, por telefone ou nos estúdios, para eleger candidatos em competições de música ou dança, foram tirados do ar. Qualquer tipo de votação pode ser um mau exemplo para os jovens chineses, na visão dos chefões do Partido Comunista. A China de hoje tem 2 grandes muralhas. A primeira, que todo mundo já ouviu falar, é a construção milenária em pedra que atravessa boa parte do território do país. A segunda é invisível para a maioria da população. A nova muralha chinesa, conhecida como The Great Firewall of China, é formada por dezenas de milhares de sensores que vigiam os serviços de internet do país para evitar a circulação de notícias ou comentários que desagradem ao regime. Palavras como democracia, eleições e liberdade de expressão não podem existir no vocabulário dos chineses. Se alguém tentar escrevê-las, o site é localizado e bloqueado imediatamente. Os internautas chineses também estão proibidos de utilizar o site de relacionamento pessoal Facebook e o sistema de mensagens rápidas Twitter. No lugar deles, existem serviços oferecidos pelo governo, que são estreitamente vigiados pelos sensores. A organização Repórteres Sem Fronteira qualifica a China como inimiga da internet e informa que o sistema de bloqueio criado no país é um dos mais avançados do mundo, capaz de interferir em dezenas de milhares de sites simultaneamente, a partir da filtragem de palavras. Apesar de todas as restrições, o número de internautas no país não para de crescer. Atualmente é estimado em 457 milhões, mais do que o dobro da população do Brasil. Para se tornar a maior potência mundial, a China ainda precisa pelo menos dobrar as riquezas que produz. Mas além da economia, ainda há o poderio militar e a influência cultural, que são mais difíceis de serem alcançados. Seja como for, o pêndulo da história está se movendo. Veja a análise de Afonso Celso de Ouro Preto, que foi embaixador do Brasil na China. Até o final do século XVIII, início do século XIX, a China era mais importante que a Europa. Depois, com a Revolução Industrial, com o desenvolvimento da tecnologia moderna, a China foi diminuindo e o Ocidente foi subindo. Nós estaríamos, talvez, assistindo hoje
a um retorno à posição de 200 anos atrás, quando a China era muito mais, tinha uma massa crítica muito maior que a Europa. Tinha poucos contatos com a Europa, né? Mas a massa crítica que ela possuía naquela época era mais importante que a Europa. E em certas áreas, tecnicamente, ela estava mais adiantada. Ela tinha inventado a imprensa, ela tinha inventado a bússola, enfim, havia uma tecnologia importante na China. Inventores do papel, da pólvora, da bússola, do papel moeda e de inúmeras outras ideias que mudaram o mundo, os chineses têm uma história rica que vai há milênios antes da era cristã. No século XX, o país passou por profundas transformações, como você vai ver nesta rápida sequência. O jogo de cartas marcadas, conduzido pelo Partido Comunista Chinês, já está praticamente certa a eleição do homem mais rico do país, Liang Wenjing, para o Comitê Central, o grupo que manda na China. Magnata da construção, com uma fortuna estimada em mais de 20 bilhões de dólares, Wenjing lidera a lista dos mais ricos da revista Forbes na Ásia. Sinal dos tempos. Na época de Mao Tse-tung e seu livro vermelho, Wenjing seria fuzilado se tentasse acumular riquezas. Na verdade, nos tempos da Revolução Cultural, toda a economia era controlada pelo Estado e nem existia a possibilidade de enriquecer. As pessoas também eram presas por ouvir Beethoven, por falar uma língua estrangeira ou até mesmo por ter um curso superior. Mas os tempos mudam, ou times they are changing, como dizia Robert Zimmerman, mais conhecido como Bob Dylan. Matéria de Capa fica por aqui, a gente se vê novamente no próximo domingo, às 7 da noite. Uma ótima noite para você.